Ligando o microfone. Pronto, tá gravando, tá, gente? Boa tarde, então. Sejam bem-vindos de volta mais uma vez. Me desculpem, então, a ausência ao longo dessas últimas semanas, né? Por questões de ordem pessoal e familiar, eu precisei me ausentar. E por questões técnicas, que o professor é uma anta tecnológica, eu não consegui subir algumas coisas que eu gravei e organizei para vocês. Na minha cabeça, eu já tinha pelo menos encaminhado a divisão dos grupos de trabalho, dos grupos da pesquisa sobre mitologia, mas eu acho que nem isso vocês receberam, né? Então, hoje, a nossa aula, eu vou encaminhar para vocês, vou apresentar rapidamente o material que vai estar na plataforma disponível para vocês estudarem ao longo dessa semana, que é o material do professor Silvio Galo, é um livro, né, um livro didático, a Filosofia e Experiência do Pensamento, do professor Silvio Galo. E aí a gente vai usar o capítulo 2 desse livro, que a gente vai falar de filosofia e outras formas de conhecimento, filosofia e outros saberes. E é importante para a gente frisar 3 questões muito importantes antes da gente entrar propriamente em filosofia. A gente vai continuar falando um pouquinho de mito, e aí a gente vai tocar num assunto que por vezes é um assunto mais problemático, que é a religião. E vamos falar brevemente de senso comum, né? O que é a ideia? A ideia é que a gente consiga diferenciar mito, religião e senso comum e, ao mesmo tempo, ponderar o que esses 3 contextos têm em comum, tá? Espera aí que eu acho que tá chegando visita aqui. Olha lá, povo. Aqui, ó. Olha lá, o povo quer te ver. Quer não? Então, tchau. Pode deixar. Tem visita aqui hoje, tá, gente? A minha filhotinha que veio pra cá. Ficou alguns dias sem ver a gente. Aí onde a gente vai, ela fica correndo atrás. Mas voltando, este texto aqui que eu vou deixar para vocês, a gente vai comparar, então, basicamente, mito, religião, senso comum. Vamos ver traçar pontos em comum e vamos fazer pontos de divergência, pontos que a gente consegue diferenciar, tanto o senso comum quanto da religião, quanto a mitologia, tá? Digamos que, em uma maneira muito resumida, a mitologia ela está muito atrelada à imaginação, à fabulação. A religião ela está atrelada à crença, mas ela também é uma crença naquilo que é sobrenatural, ou seja, o sobrenatural ele resbala, ele esbarra nessa na capacidade da imaginação e da fantasia. E o senso comum é aquilo que se refere à opinião, a opinião comum, a opinião não investigada, né? E aí essas 3 questões, o que elas têm de comum? O que elas têm de convergência, né? Tanto o mito, quanto a religião, quanto o senso comum, eles não são ciência, eles não são filosofia. Eles são outras formas de pensamento que ainda não são formas, digamos, lógicas, organizadas, tal qual a filosofia se propõe, tá? Então esse é o material que a gente vai estudar ao longo dessa semana, que eu já vou disponibilizar daqui a pouquinho para vocês no Moodle, para vocês acessarem esse material aqui. Não é muita coisa não, tá, gente? Tá? Então, filosofia e outras formas de pensar. A gente vai falar, então, de mitologia, né? Da atualidade do mito, das características do mito e da atualidade do mito. Frisando, gente, que eu estou insistindo nessa questão da mitologia, por enquanto, justamente por isso, assim, né? Existe tudo bem, sem problema, Yasmin. Existe uma atualidade. Há mitos que permanecem, há mitos atuais, né? Então, há histórias sendo contadas. E talvez neste momento de pandemia que a gente vive, nesse momento atual do mundo, né, a fantasia, a imaginação, a fabulação, o mito talvez seja uma válvula de escape, né? Talvez a gente possa encarar a mitologia e essas narrativas fantasiosas
como a possibilidade da gente encarar essa realidade, né, que hoje nos cerca. Então, o mito ele é atual e a gente precisa entender o que há de atual no mito, né? E por que, por exemplo, no nosso mundo contemporâneo e de alguns anos para cá, a presença dos heróis se tornou tão importante, tá? Eu não sei se vocês se lembram, né? Porque não é da época de vocês. Mas assim, eu lembro que eu via Star Trek, eu via Jaspion, Jiraiya, né? Que eu via He-Man, She-Ra, né? Coisas que eu assistia na minha infância, que eu assistia Cavaleiros do Zodíaco, eu via Dragon Ball, X-Men, tá? Uma série, né? Power Rangers, não sei nem se vocês lembram disso, né? Porque eu acho que não é da época de vocês. Tem tempo Star Wars e etc. Desde que a TV existe, né, que o cinema existe, a gente tem uma série de filmes e produções que retratam os heróis, né? A literatura está cheia de retratações heróicas, né? Mas de uns anos para cá, parece que a gente teve um boom, assim, né? Não sei se pela qualidade dos filmes e do material produzido pela DC, pela Marvel, né? Mas a gente teve um boom e de repente a gente tem aí um mundo, né? Em que a presença dos heróis é cada vez mais constante. E isso faz a gente pensar e a gente refletir sobre qual o significado disso, né? Por que o mundo precisa tanto de herói? Ainda mais agora, que parece que a pandemia não vai acabar, que a hora que a gente acha que tem uma alternativa, vem uma nova variante, né? Em que a política é uma situação complexa, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, em que a gente tem doenças, em que a gente tem uma destruição do mundo numa velocidade muito absurda. Parece que nunca antes na história desse planeta a gente precisou de heróis para que a gente pudesse dar conta da nossa existência e da nossa realidade. Né? Tanto é que eu perguntei para vocês, né? Quem são os heróis de vocês? Quem hoje seriam vocês? Vocês seriam heróis, vilões, anti-heróis? Quem seriam os heróis ou heroínas de vocês hoje? Né? Quem que são as referências em termos de herói e heroína de vocês hoje? Para vocês refletirem sobre isso, tá? Então a gente vai pensar a atualidade do mito. Além então do mito, a gente vai o mito e a filosofia, né? Brevemente uma contextualização. Aí a gente vai falar um pouquinho de religião, né? A questão dos dogmas, a questão da hierarquia, as crenças, a diferença entre crença e fé, tá? A gente vai falar um pouquinho de religiões, vai falar um pouquinho de livros sagrados, vai falar um pouquinho de diferenças entre religiões, a necessidade do respeito e a falta do respeito sobre a qual as religiões se construíram, por exemplo, tá? Vamos falar de um assunto que durou basicamente toda a Idade Média, que era a relação entre a fé e a razão, né? E aí uma relação que ela ainda precisa e carece de discussão e de diálogo e de entendimento, tá? Dentro do tópico religião, o professor traz aqui um estudo sobre a questão de verdades e parábolas, ou seja, as metáforas, né, os exemplos usados e as lições de moral que a gente tem dentro dos exemplos usados, por exemplo, na Bíblia, por Cristo e etc. Né? E aí o caminho que se faz entre a fabulação, a metáfora e a relação da metáfora com a realidade, tá? Ou seja, um mito ele pode ser interpretado, qualquer história ela pode ser interpretada. Do mesmo jeito que a gente tem as lendas, né, no Brasil, as fábulas lá do Esopo, não sei se vocês lembram das fábulas do Esopo, a gente tem um monte de historinhas que elas trazem lições morais, né? Que elas podem ser interpretadas. Ou seja, se a historinha começa a ter uma lição de moral, ela relaciona um pouco esse mito, essa história, essa fantasia com um processo religioso, de crença, de moralidade, tá? Que a gente vai começar a tentar entender um pouquinho sobre isso.
Então, além de mito e religião, né, a gente vai falar também um pouquinho do senso comum. O que é senso comum? Opinião do dia a dia. É aquela opinião rasa, ou aquela opinião de gerações, ou aquela opinião cultural que vai sendo passada de geração em geração, e ela se torna uma tradição, mas ela não traz consigo uma reflexão aprofundada, né? E aí a gente vai depois entender que senso comum e opinião é ponto de partida. Ninguém faz filosofia, ninguém faz ciência sem opinião, tá? Sem senso comum. Mas o senso comum não diz verdade, porque a gente precisa colocar as coisas à prova. O que eu estou querendo dizer? Exemplo de senso comum aí, tá, gente? Todo mundo já deu alguma dor de barriga, passou mal, teve uma dor de cabeça, alguma coisa nesse sentido, né? E aí a mãe ou a avó falou assim, toma um chá de boldo, toma um chá de alguma coisa, coloca uma semente de umburana, né? Aquele chá que as vovós faziam, que as mães da gente fazem, a gemada para aquecer o peito e tal. Sabe aquelas receitinhas que não é na farmácia, que não é o médico, mas que é um chazinho e que às vezes a gente toma o chá e melhora, né? Então assim, então se eu tomei o chá, eu melhorei, então dá certo. Isso a gente faz por costume, a gente não está perguntando, investigando. Mas, por exemplo, a farmácia, a indústria farmacêutica, ela se usa dessas opiniões, dessas tradições antigas, e aí pega lá o chazinho de hortelã, as folhas, as sementes, leva para o laboratório, estuda e depois processa e transforma em medicamento. Né? Ou seja, a partir do senso comum, de uma opinião, de algo corriqueiro do dia a dia, a gente transforma isso e faz ciência. Tá? Outro exemplo, bolo, né, e pão. Vocês que moram numa região mais agrícola, né? Eu não sei se vocês têm na casa de vocês ou deve ter algum parente que tem aqueles fornos a brasa, né? Aqueles fornão que parece um igluzinho de barro, né? Que coloca lenha e tal, carvão, né? Gente, aquilo ali tem que ter um puta de um conhecimento para dar conta de entender, né? Eu lembro da minha avó, das pessoas mais velhas, ela fazia o pão, o bolo, as coisas, enfiava lá dentro, daqui a pouco já sabia a hora certa de tirar, tinha uma ciência certa de como é que colocava, de como é que tirava para o negócio ficar bom, né? E aí, assim, não tinha controle de temperatura, não tinha termostato, não tinha luzinha, não tinha lâmpada lá dentro, né? E não tinha gás, não tinha eletricidade e as coisas saíam gostosas, né? Quem tem a oportunidade de provar uma quitanda feita nesse forno sabe o tanto que é gostoso. Gente, hoje em dia tem forno elétrico com cronômetro, com luz, com não sei mais o que, e que se a gente colocar um bolo lá dentro, o negócio vai sair uma merda, né? Pense a evolução aí, né? Daquele forninho lá da vovó, da bisavó, até hoje esses fornos elétricos embutidos a gás, não sei mais o que. A evolução que a gente tem, muito mais gostoso. Micro-ondas, então, deixa as coisas horrorosas. O forninho ainda dá conta se a pessoa acertar a receita, né? Mas assim, dá um trabalho, né, gente? Imagina a pessoa que nasceu no mundo tecnológico, a pessoa que só sabe apertar botão, joga a pessoa na roça e pede para ela fazer uma comida, que ela tem que acender um fogão a lenha, que ela tem que acender um forno a lenha. Será que vai dar conta? Né? Detalhe, a tecnologia, o forno elétrico, o fogão de indução, aquela coisa toda, veio como procedimento científico tecnológico para tentar facilitar a vida das pessoas, ou então para ganhar dinheiro mesmo, né? Porque é mais bonitinho, porque às vezes não tem nada prático. Pense um trem ruim, é um tal de um fogão de indução, né? Que as panelas parece que o fogo não esquenta as panelas, um negócio. Mas tudo isso, gente, só existe porque alguém, em algum momento, teve uma opinião, né? E resolveu investigar essas opiniões, investigar o senso comum. Todo mundo fazia uma fogueira, colocava um tijolinho em volta para colocar a panela em cima para aquecer. Né? Como é que eu posso facilitar a vida das pessoas e para que elas não tenham que buscar lenha, para que não tenham que acender fogueira e etc. Vou criar um fogão. Né? Então, a partir do senso comum, a gente vai chegar lá na ciência.
tá bom? E aí, gente, o que é importante desse contexto que eu estou passando para vocês? Que todo esse processo de pensamento, ele envolve um processo criativo, envolve um processo de criatividade, né, de arte, de estética, de noções de beleza, de noções de poesia, de opinião, de religião, de ciência, tá? A filosofia, ela surge num contexto em que a gente vai englobar um monte de coisas, um monte de outras formas de pensar que não somente a forma filosófica, tá? E aí é importante que a gente entenda por que o mito é importante, por que o senso comum é importante, por que a religião ela tem a sua importância e como é que a partir de tudo isso, né? E aí quando eu falo do mito, principalmente, de tudo que envolve fantasia e imaginação, a gente fala da beleza, a gente fala da poesia, né? A gente fala de um discurso sedutor, de um discurso que convença, né? Como é que de tudo isso a gente chega à filosofia, nesse discurso racional que vai tentar dar respostas para a realidade, tá? Eu ainda não disse para vocês o que é formalmente filosofia, para que filosofia serve, como é que a gente vai fazer filosofia. A ideia é que a gente vai construindo essa ideia, esse conceito ao longo deste ano, tá? Porque depois vocês vão perceber que filosofia, assim, o que é filosofia? Se a gente for pegar a tradução, né, o significado, amor ao saber, né? O amigo do saber. O filósofo é aquele que reconhece que não sabe tudo e ele se coloca à disposição de aprender alguma coisa. Aprender sempre, tá? É isso que o filósofo faz. Aprender, dialogar, conversar, refletir, tentar dar respostas para coisas. Mas isso é muito mais do que isso o papel da filosofia ao longo da história da humanidade, tá? Então a gente vai tentar construir essa ideia de filosofia e pensar a filosofia realmente como uma construção de conceitos, né? Como um processo de arquitetura, como se a gente fosse construindo uma casa. A gente começa pela base, vai levantando as paredes, telhado, acabamento e tal. E aí, na hora que a casa está pronta, a gente sempre acha lá um detalhezinho para decorar, para mudar. E parece que a gente nunca termina, né, essa obra, né, que a gente sempre quer mudar, ou tem que reformar alguma coisinha, ou tem que mudar alguma coisa de lugar. A filosofia é mais ou menos isso. Que a gente vai colocando tijolinho, tijolinho, por questões de conhecimento, de perguntas, de curiosidade, de fantasias, de imaginação, de mito. A gente vai colocando os tijolinhos e tentando construir um edifício que é o edifício do conhecimento, o edifício da sabedoria, né? Que a gente, quando a gente percebe, não vai acabar nunca, mas a gente insiste em continuar construindo, tá bom? Então, esse aqui é um texto que eu vou deixar para vocês lá. Tem algumas questões, por enquanto não precisam se preocupar em ter que responder as questões. Essas questões aqui são para vocês refletirem sobre o texto, tá? Não precisa entregar, pode ficar tranquilo. Aqueles que puderem fazer, é um exercício super bacana, tentar responder as questões do texto para ajudar vocês a entender o que a gente está falando, tá bem? E aí tem algumas sugestões aqui de atividades ainda. A gente vai comentar algumas coisas ao longo das aulas, tá? E aí eu vou tentar responder as perguntas gravando para vocês e aí a gente manda para vocês conseguirem refletir juntos, tá bem? Além disso, a gente tem aqui uma indicação de leitura, tá? Para quem quiser se dedicar, aprofundar um pouquinho nessas questões, tá? Deixa eu só aumentar aqui para vocês para ficar mais fácil, tá? Então eu tenho alguns livros com indicação de leitura, né? E aí, gente, uma indicação fantástica é o Homero, tá? A Odisseia e a Ilíada do Homero. E também aí para quem quer, quem gosta, né? A gente tem o Percy Jackson do Riordan. A gente tem o Vernon, né, que é um escritor, um pesquisador que estudou muito sobre mitologia, né? Então, o Universo, os Deuses e os Homens é um livro bem bacana. Tem tudo na internet hoje, se vocês buscarem, tá? Mas além do Percy Jackson, do Homero, vale a pena ler o Harry Potter, o Senhor dos Anéis, né? Vale a pena ler histórias em quadrinhos, aí os heróis da Marvel, já que
Para quem gosta de heróis e da Marvel, em novembro tem lançamento novo, os Eternos. Então vale a pena buscar, quem sabe, aí as historinhas em quadrinho dos Eternos, tentando entender um pouquinho sobre isso. Vale super a pena. E aí, além de... Também tem um livro da Malala, né? Que é uma indicação bacana. Ela defendeu o direito à educação. E aí a gente vai pensar, refletir um pouco sobre o papel da religião nas nossas escolhas. Quem puder, é uma indicação de leitura bem bacana para vocês. Além disso, a gente tem alguns filmes, tá? E aí, dos filmes que talvez sejam mais fáceis de vocês assistirem e localizarem, o filme do Percy Jackson, né? A gente tem 2, e o Fúria de Titãs, né? Que também tem 2, se eu não me engano, tá? Jennifer, mais ou menos, né? O que acontece ao longo da história da filosofia? A filosofia, ela se constrói, deixa eu só fechar esse aqui, pronto. Ela se constrói como um jogo, tá? Vamos pensar um campeonato, um jogo, uma disputa em que eu vou tentar dar respostas, tá? Digamos que o mais bacana da filosofia é a gente aprender a fazer pergunta. A gente já quer logo dar a resposta de cara, né? Para um monte de gente, para um monte de coisa. Mas talvez o mais bacana e o mais difícil da filosofia seja a gente entender as perguntas e aprender a fazer perguntas, né? Que às vezes parece que é um negócio fácil perguntar, mas não é, porque perguntar é você organizar um problema. E até para organizar um problema, a gente precisa de coerência, precisa de lógica, precisa de uma compreensão de algumas coisas para elaborar uma pergunta. Lógico que a gente sempre diz, olha, gente, não existe pergunta idiota. Toda pergunta ela é bem-vinda, né? Porque toda dúvida, né, ela precisa de resposta. Só que aí a gente tem perguntas e dúvidas mais simples e perguntas mais elaboradas. E perguntas simples, que apesar das vezes ter 3, 4 palavrinhas na frase, são mais difíceis do que qualquer outra coisa. Por exemplo, o que é a vida? O que é o amor? O que é a felicidade? A vida depois da morte, né? Às vezes a gente tem poucas palavras, uma frase muito curtinha, uma interrogação, e essa pergunta ela é muito difícil da gente responder, a gente passa a vida toda tentando responder. E aí, como é que funciona essa tentativa de dar respostas? Segundo cada tempo histórico, cada momento geográfico, histórico, político, social, né, as pessoas se debruçaram sobre essas perguntas e tentaram dar respostas, tá? Tanto é que as primeiras tentativas de dar respostas, elas são mitológicas, elas são fantasiosas, porque é aquela curiosidade natural do ser humano, e aí eu vou tentar responder as coisas. Então, em algum momento, um grupo de pessoas em algum lugar do mundo deu respostas mitológicas, fantasiosas, usou a imaginação. De repente, de tanto ouvirem essas histórias e se relacionarem com essas histórias, alguns povos passaram a acreditar nessas histórias. Então a gente começa a ter um desenvolvimento de uma religiosidade, de uma crença, né? Quando a gente começa a aceitar verdades quando dogma, como coisas absolutas, e aí a gente passa a acreditar, a cultuar, a venerar certas divindades, certas criaturas, etc., em qualquer lugar do mundo. Tá, gente? A gente precisa entender que, apesar da gente ser um país prioritariamente cristão, né, o cristianismo é algo novo no mundo. A gente tem mais ou menos 2000 anos de cristianismo, né? E o mundo tem quantos anos? Né? Tem quantos anos? Quantas pessoas passaram no mundo antes da gente zerar o cronômetro e começar a contar ano 1 depois de Cristo, né? Imagina quantos anos antes de Cristo a gente não tem de história, e de religião, e de conhecimento, e de mitologia, e de outras formas de encarar a realidade. E de outras formas de fazer pensamento, de pensar mesmo. E aí, essa pergunta, né? Então, cada um tem a sua opinião sobre aquele conceito? É mais ou menos isso. Então, assim, é mais ou menos, mas não é. O que eu quero dizer? Por exemplo, os primeiros filósofos, quando a gente vai começar a entrar na história da filosofia, a gente vai chamar de filósofos da natureza, tá?
Eles estavam tentando buscar o quê? Uma causa, uma origem para o mundo, para a realidade, para a vida. E aí, por exemplo, a gente tem lá Tales, né, Anaximandro, Anaxímenes e etc. Tales vai falar assim, eu acho, sabe o que tem em tudo que existe? Tem água. Qualquer coisa que existe tem água. Então eu acho que a explicação está na água. Aí vem o outro e fala assim, não, tá no fogo. O outro, não, tá no ar. Não, tá não sei aonde. Não, tá nos átomos, né? Tá nas moléculas. Aí vem o outro e fala assim, será que a explicação tá nas coisas mesmas? E aí de repente chega lá um tal de um Sócrates e Platão e fala assim, olha, será que a explicação do mundo tá no mundo ou eu preciso algo para além do mundo para explicar a realidade física e material? Né? Como é que eu explico o pensamento? Porque uma coisa é explicar como é que uma planta nasce, cresce e morre. Outra coisa é eu explicar a origem do pensamento, como é que o pensamento é possível, como é que as coisas são possíveis, né? O que causa. E aí, gente, a gente tem, de acordo com a história, o lugar em que as pessoas habitam, né? O contexto histórico, geográfico, político, social, a gente tem pessoas tentando dar respostas. Eu estou propondo um trabalho, e aí eu só vou conversar com os professores de História, Sociologia, Língua Portuguesa, eu acho que são esses que a gente vai trabalhar juntos, tá? E Artes, que é para a gente pensar um pouquinho a filosofia a partir de África, tá? Por quê? A gente aprende que a filosofia é ocidental, que a filosofia é grega, que a Grécia tinha as condições ideais para o surgimento da filosofia. Que condições eram essas? A democracia grega, que é aristocrática e preconceituosa, se a gente pensar em termos atuais, né? Acho que vocês já ouviram falar da democracia grega, não já? Quem era um cidadão grego? Quem tinha direito de ser chamado de cidadão na Grécia Antiga? Homens livres, bem-nascidos, tá? E aí, quando eu falo homem, aí literalmente é gênero masculino, tá? Só os homens eram considerados cidadãos, os homens do sexo masculino. Só os homens livres, ou seja, escravo, não podia ser cidadão. Bem-nascidos, ou seja, tinha que ser um pouquinho aristocrata, tinha que ter berço, tá? Não era qualquer um. E não podia ser estrangeiro. Mulher, criança, estrangeiro, escravo, ninguém tinha direito à cidadania grega, né? Então a democracia grega que se falava, né, de dar para as pessoas a participação pública, não era assim tão democrática se a gente pensar em termos modernos e contemporâneos, porque só participavam algumas pessoas, né? E aí assim, será que se a filosofia tivesse nascido em outro contexto, em outro lugar, seria do mesmo jeito, né, do que a gente pensa agora, né? Por que a filosofia nasce nesse contexto aristocrático, grego, democrático, né? Porque, gente, para pensar tem que ter tempo. E aí uma das questões fundamentais da defesa da filosofia grega é: eu preciso de ócio. Eu preciso que as pessoas tenham tempo para estudar, porque só estudando, batendo a bunda lá no banco, na cadeira, se dedicando a ler, a pensar, a refletir, a dialogar, né, a trocar ideias, é que a gente constrói pensamento, tá? Então, nem todo mundo tem tempo livre, porque tem muita gente que precisa parar para trabalhar, sustentar a família, organizar a vida, né? E aí sobra o tempinho que sobra é para a gente dormir um pouquinho, porque senão a gente não dá conta de fazer o dia seguinte. E aí nesse contexto, né, de pensamento, de filosofia, é uma construção que em alguns momentos a gente chega em respostas parecidas, mas a gente tem divergências, tá? Então, ao longo da história, várias pessoas tentaram dar respostas para a mesma pergunta. E foram respostas diferentes. Por exemplo, a pergunta do que é o belo ao longo da história da filosofia. O que é a beleza? Sócrates e Platão vão construir todo um contexto, um histórico para refletir sobre.
E aí no final Sócrates diz assim, o belo é difícil. Né? Ele nem constrói um conceito propriamente. E aí depois, lá na frente, a gente tem Aristóteles falando de beleza. Aí o Kant, lá já na modernidade, falando que a beleza é aquilo que nos dá prazer desinteressadamente. Né? Que belo é aquilo que nos agrada sem interesse. Que é quando a gente olha, a gente se deleita, a gente sente prazer, mas não necessariamente com interesse, é desinteressadamente. Né? E tem outros autores tentando explicar o que é o belo. O que é a arte, o que é o amor, o que é a ciência, como é que se faz ciência, o que pode, o que não pode. Então, ao longo da história da filosofia, a gente tem muita gente refletindo, basicamente, sobre as mesmas perguntas, mas tentando dar respostas diferentes. E aí é que tá. São só opiniões diferentes? Não. Essa que é a grande questão, tá? Porque não é apenas, não são opiniões diferentes. No caso da filosofia, porque elas ultrapassam o âmbito, a esfera da opinião. O que é opinião conceitualmente? Né? É uma forma de conhecimento rasa. Vamos colocar dessa maneira. Né? Todo mundo tem opinião. É um achismo. A opinião é quando a gente tenta dar uma resposta, mas a gente não para pensar com calma na pergunta e na própria resposta. A gente não para elaborar aquela resposta, né? Então, assim, é achismo mesmo, é com base nas nossas vivências, no nosso dia a dia, na nossa experiência de vida. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês pensam da felicidade? Né? Aí quando eu jogo uma pergunta para vocês, aí alguém tipo assim, eu acho que é assim, eu acho que não tem felicidade. Eu acho que ninguém é feliz o tempo todo. Sabe essas respostas curtinhas que a gente dá no dia a dia? E isso está no âmbito da opinião. E aí por que a filosofia ela não é apenas uma diferença de opiniões? Porque são pensamentos que foram construídos racionalmente. Então foi um bocado de gente que parou, se debruçou, leu e ficou lá estudando, tentando entender as respostas. E aí ele fala, olha, Platão estava certo nisso, errado nisso, Aristóteles estava certo nisso, errado naquilo. Aí depois a gente vai comentando, comparando as respostas anteriores, tá? Refletindo até a gente tentar chegar numa resposta nossa, numa resposta própria, que é a coisa mais difícil hoje, tá, gente? Porque em mais de 2.500 anos de história da filosofia, já tem resposta de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. A gente pensa assim, hoje não precisa nem ter muito trabalho, porque as respostas já estão prontas. Opa! Só que a gente precisa conhecer essas respostas para entender, pensar e ver até como é que a gente encara a nossa realidade do dia a dia, tá? Então filosofia é um monte de opinião diferente? É mais do que um monte de opinião diferente sobre a mesma coisa. É um monte de gente que, de acordo com a sua história de vida, seu contexto histórico, geográfico, político, social, religioso, foi tentando responder as perguntas, né? Por exemplo, na Idade Média, a temática principal era a fé e a razão. A principal temática era explicar Deus, era explicar a religião, era explicar a Igreja Católica que estava se construindo, era explicar as regras, né? Então, o que é o céu, o que é o inferno, o purgatório, o pecado, o que é o livre-arbítrio, o que é o bem, o que é a verdade, né? O que é a morte, será que se tem morte, se não tem, a vida depois da morte, se não tem. Eram as temáticas principais, né? Principalmente o conflito entre fé e razão. A relação entre a fé, ou seja, eu preciso ter fé antes de refletir, ou eu reflito para justificar a minha fé. Durante muitos anos as pessoas ficaram lá se dedicando mesmo a entender isso, tá? A filosofia antiga, principalmente Platão e Aristóteles, né, que foram os principais pensadores e escritores, filósofos da antiguidade, né, que tentaram falar sobre tudo, sobre política, sobre arte, sobre beleza, sobre amor, sobre lógica, sobre biologia, sobre física, sobre tempo, né? Pensa uma pergunta complicada assim, o que é o tempo? A mitologia dá uma resposta ótima, é Cronos.
né? É o Cronos, que é o senhor do tempo, né? E aí tanto é que a palavra Cronos, né, que se refere ao Deus, né, ao Titã Cronos, do tempo, é a palavra que a gente ainda usa em língua portuguesa, né, para se referir ao tempo, a cronologia, o cronômetro, contar o tempo, né? Então era muito mais fácil falar que o tempo era Cronos do que a gente tentar explicar o tempo como Aristóteles. Aristóteles deu uma explicação para o tempo que é a explicação que até hoje a gente usa de alguma maneira. Quando foi pensar sobre o que era o tempo, Aristóteles disse: o tempo é uma sucessão de instantes, é uma sucessão de agoras, né? Mas o agora, quando eu falo agora, ele agora já não é mais. Então, o tempo é uma sucessão de instantes entre aquilo que já não é e aquilo que ainda não é, né? Por que é o agora? O agora não é mais e ainda não é, né? Ele é um intervalo. E aí, traduzindo isso, passado, presente e futuro, né? O tempo é sucessão de instantes. As coisas ficaram no passado, as coisas estão no presente e as coisas ainda não aconteceram. Então, o que é isso? Tempo, né? E aí vem aquela pegadinha depois que a gente sempre faz com os alunos, né? Qual que é o tempo de Deus? Tempo de Deus não existe, porque Deus está fora do tempo, né? Pelo menos o Deus cristão, o Deus que aparece na Bíblia, né? Porque Deus, ele cria o tempo ao criar o mundo. Deus vive na eternidade. Eternidade não é tempo. É uma outra forma de pensar este espaço, né? Que precede, antecede e sucede a própria temporalidade. Tá? O tempo ele é mortal. Né? As coisas nascem, crescem e morrem. Né? E aí o tempo pode ser circular, pode ser, né, progressivo, e existe além do tempo, existe a eternidade. Né? Por exemplo, Platão, Plotino, Agostinho, uma série de outros pensadores vão falar assim, né, que o tempo é uma imitação da eternidade. O tempo é como se fosse uma cópia da eternidade, só que o tempo se mede em sucessão de instantes e a eternidade não tem como ser medida, porque ela dura para sempre. A eternidade é para sempre e o tempo não é. Tá? Mas ao longo da história, tá, gente, muitas pessoas tentaram dar respostas diferentes, né? Inclusive o tempo é uma das questões que mais instigam os cientistas, né, o pessoal da literatura, do próprio cinema em si, né? Se a gente pensar, por exemplo, lá os Vingadores, a alternativa a Thanos, né, é brincar com Cronos, é brincar com o tempo, né? É viajar de alguma maneira no tempo para encarar a morte, né? Então, dá para viajar no tempo, né? Desde que eu sou criancinha, quando eu vi o Star Trek, o Jornada nas Estrelas pela primeira vez, eu vi as pessoas se materializando e desmaterializando, né? Teletransporte, né? As naves que viajavam em alta velocidade, na velocidade da luz. Tudo isso eu falava assim, gente, como é que é possível, né? Aí você olha para o céu, vê o tantão de estrela, né? Como eu estava lá no interior da Bahia, e o céu lá é lindo, gente. Aquele céu assim que não tem uma nuvem. Aí você olha que tantão de estrelas. Aí você pensa, será que a gente está sozinho nesse universo? Será que tem vida lá fora? Outras formas de vida? Né? Aí eu lembro dos filmes de ficção científica que eu assistia quando criança. Eu ficava pensando, né? Pensando nos dinossauros, pensando nas naves intraestelares, pensando na jornada nas estrelas, né? No teletransporte, e falo assim, nossa, a gente tem tanto para aprender ainda, né? Como é que as pessoas chegam nessas histórias meio malucas, tá? Porque às vezes a gente pensa tanto, e aí a gente descobre que é a fantasia e a imaginação que talvez sejam mais fáceis da gente encarar a realidade, encarar a vida, né? Então, sobre isso, texto para vocês lerem ao longo dessa semana, tá? Perguntinha básica da semana, né? O que diferencia
mitologia, religião e senso comum, para vocês pensarem, tá? E aí, eu não sei se todos têm religião, se não têm, se são agnósticos, se são ateus. Bom vocês pensarem essas diferenças, tá, gente? E aí, com base na religião de vocês, na vivência de vocês, na religião da família de vocês, vocês pensarem, né? Por que vocês seguem essa religião? Vocês acreditam? Vocês realmente professam essa fé? Vocês acreditam nas verdades, nos dogmas que a religião de vocês estabelece? Vocês já pararam para pensar no que a religião de vocês defende enquanto religião? Né? Que tipo de verdade, que tipo de religião é essa que vocês têm? Né? E se já pararam para pensar que em muitos aspectos a gente não tem resposta, né? Porque a resposta é assim, é porque Deus fez assim. É porque está na Bíblia. É porque o líder religioso, o pastor, o padre, o babalorixá, sei lá quem seja o líder religioso, falou que tinha que ser desse jeito, que o resto não é pecado. Por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Nas respostas que as religiões de vocês dão para vocês? Nas respostas que os pais de vocês dão para vocês sobre quando vocês têm uma pergunta mais profunda? Que tipo de respostas vocês mesmos se dão? Vocês estão dando respostas fantasiosas? Vocês estão dando respostas que são meras opiniões? Ou vocês estão acreditando em respostas prontas que a gente pode considerar como dogma? Tá? Ou seja, vocês estão vivendo entre o mito, o senso comum, a religião, nos três, como é que está essa vivência de vocês? Tá? Tem uma pergunta, a Jennifer está escrevendo, eu acredito que seja algum comentário, uma pergunta. E aí eu vou comentar com vocês, então, a distribuição dos grupos. Eu fiz um sorteiozinho aqui em casa, eu segui uma sequência lógica sem lógica, tá? Para poder dividir os grupos de trabalho. E aí deixa eu só ver o que ela está escrevendo para eu passar para essa parte, tá bom? Jennifer, é isso mesmo, tá? Você não é a única. Eu mesmo tenho, de vez em quando eu fico assim. Né? Falo, gente, se a gente começa a pensar, é tão um efeito cascata que parece que vai e que não tem fim. E é isso mesmo que é a filosofia, de alguma maneira, tá, gente? A gente começa a investigar, parar para pensar, parar para refletir. E aí a gente tentar buscar respostas para coisas, entender as coisas. Chega um momento em que a gente começa a entender as perguntas que a gente está fazendo. Né? E a gente se dá conta que tem muita gente tentando dar respostas de jeitos diferentes. E aí eu gosto muito de Homero, que é mitologia, e é uma coisa muito bacana a Odisseia. A Odisseia conta a história da volta de Ulisses, depois da Guerra de Troia, para Ítaca, para casa. Né? E ele passa por uma série de intempéries, de problemas, que a gente passa o livro pensando assim, ele não vai conseguir chegar em casa. E se ele chegar, vai estar todo mundo morto, a mulher dele, o filho dele, ninguém mais vai lembrar dele, etc. Ele passa um tempo enorme tentando voltar para casa. Né? E ele não consegue. Aí a gente acha, é o destino dele, é castigo porque ele brigou com Poseidon e tal, é Poseidon castigando. Porque na verdade ele não brigou com Poseidon, ele brigou com um filho de Poseidon e Poseidon meio que tomou as dores. Né? Ele se depara com as bruxas, com as sereias, com um monte de desafios, e a gente acha que ele nunca vai chegar. E no final depois ele chega. Né? Demora um tempão, mas ele chega. E aí depois a gente entende assim, não interessa propriamente a chegada, não. Por que parece que demora tanto para chegar? Que Homero insiste tanto naquele processo? Porque o mais interessante não é a chegada, não é a resposta. É o que você aprende enquanto você está na jornada. É o que você aprende enquanto está lá no mar navegando. É o que você aprende enquanto está refletindo, perguntando. Né? Então, assim, em algum momento vocês vão se dar conta de que a resposta não é a coisa mais importante. Né? O mais importante é o processo, é a gente parar, ler
refletir, pensar, ver como outras pessoas resolveram aquele problema, ver o que outras pessoas pensaram sobre aquele assunto, né? E aí a gente começar, assim, a aprofundar as nossas opiniões, de modo a que as nossas opiniões saiam do âmbito da opinião e do senso comum e comecem a ter lógica, a ter racionalidade, a ter profundidade, tá? Isso que é o fazer filosófico, tá? Dói, inquieta, a gente entra em pânico de vez em quando, a gente fica ansioso. E aí, por exemplo, a própria situação da pandemia, que gerou ansiedade em todo mundo, né? Gente, será que foi de propósito? Será que alguém fez esse vírus em laboratório? Será que alguém esparramou? Será que foi acidente? Será que foi a China? Será que foram os Estados Unidos para culpar a China? Os Estados Unidos soltou na China para falar que é a China que fez, né? Porque aí a gente tem uma outra guerra, porque já não tem mais Rússia e Estados Unidos, tem Estados Unidos e China num combate mundial, de dominação mundial. Então, será que é político? Será que esse vírus existe? A gente escutou um monte de gente, escuta ainda gente falando, não, isso é invenção, gente. Não tem esse vírus, não. É a mídia tentando colocar pânico nas pessoas. Vocês já ouviram isso aí ou só fui só eu que escutei essas histórias? E tem gente, não precisa usar máscara, não, é mentira, né? Tem vírus nenhum, não. Não vou tomar vacina, não, porque a vacina tem chip de localização. Aí o povo vai ficar sabendo tudo que a gente faz se a gente tomar vacina. Gente, é cada história mais maluca uma do que a outra que a gente vai escutando, que a gente pensa assim, né? Será que o povo acredita mesmo nisso? Né? É bem isso, tá, gente? Processo de construção de conhecimento. Então a gente tem respostas fantasiosas, fabulosas, da imaginação, criatividade. Tem resposta, gente, que é muito criativa, que você fala, tipo assim, puta que pariu. Nenhum escritor famoso ia pensar em tanta resposta maluca, né? Para isso, né, para a Covid, do que algumas histórias que a gente já escutou por aí. Por exemplo, falar que a vacina implanta um chip de geolocalização nas pessoas, então que tem algum satélite rastreando todo mundo que tomou vacina que está com chip. Gente, isso é coisa de ficção científica, isso é coisa de cinema, né, coisa de cabeça de gente muito inteligente. Eu não vou falar doida não, porque para criar umas histórias dessas tem que ser muito inteligente, né? Ou muito perturbado. E aí é mais ou menos o mesmo processo que a gente está pensando enquanto mitologia, senso comum, religião e filosofia, né? O que é a Covid? A gente ainda não tem uma resposta clara. A ciência está tentando nos dar uma resposta clara do que é, de como surgiu, de para onde vai, de como cura, se tem cura, se não tem, se a gente vai ter que tomar vacina todo ano, como é que vai ser feito, né? Então, aí o problema é, tem muita opinião, muito achismo, muita imaginação, muita fantasia, muito discurso político sem fundamento, muito discurso religioso sem fundamento. Não se preocupa. Deus está contigo, vai te proteger, tenha fé que tudo vai dar certo. Ah, tenha fé que tudo vai dar certo e não usa máscara, não. Não toma vacina, não. Não se protege, não. Será que Deus está olhando só para estar lá cuidando 24 horas por dia de você mesmo? Você tem certeza disso? Né? Com tanto bilhão de gente no mundo, você acha que se tem um Deus só, com mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, você acha que Deus está com tempo de ficar olhando para você, que não usa máscara, que está aglomerando, indo para a festa, e aí depois vira lá e fala assim, não, eu acredito em Deus, Deus me protege? Santa paciência, né? Mas há gente que acredita, que não vai tomar vacina, que não faz nada, porque Deus protege. Então a gente tem fundamentalismo religioso, a gente tem excesso de opinião, a gente tem excesso de imaginação com respostas cada uma mais maluca do que a outra. E a gente tem ciência, pessoas investigando com muita seriedade, num tempo maluco, tentando dar respostas, né? Ou seja, brasileiro tomou vacina a vida toda do Butantan. Agora, por questões político-ideológicas, eu não quero tomar Butantan. Eu quero tomar a vacina da Pfizer, da Oxford, não sei o quê. A gente tem vacina, gente.
em um pouco mais de um ano do surgimento de uma doença, a gente tem uma vacina que parece estar funcionando. E não foi Deus que chegou e falou, olha, coloca tal remedinho assim que vai virar uma vacina. É ciência, é investigação, é universidade, é instituição pública e particular correndo atrás o tempo inteiro de achar respostas. Isso é fazer filosófico, é fazer ciência. Ah, tudo bem, Jennifer. Vamos lá, gente, ó. Só passando para vocês aqui, vou colar aqui do lado. E aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ver o grupo de vocês aqui, tá? Qual que é o grupinho de vocês que vocês vão trabalhar. E aí eu vou gravar a explicação e coloco lá para vocês, tá? Que é a explicação que eu já tinha gravado e aí o trem não foi. Vai entender. Tá? Tá aqui, ó. Os temas, tá? Que vocês vão pesquisar e os grupos de trabalho. Foi meio que sorteio, tá? Eu fiz uma sequência lógica de sorteio e aí tem aqui os temas: egípcio, orixás, mitos e lendas do Brasil, bíblica, nórdica e grega. São 6 grupos de trabalho na turma de vocês. Se localizem, entrem em contato com os coleguinhas para fazer a pesquisa sobre esses temas. Eu mando as orientações lá no AVA, tá bom? Beijo, boa semana, boa aula, gente. A gente se vê. Um abraço.